O texto do Palavra Profética de hoje se encontra em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 a 10, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, nesse lindo texto, o apóstolo Paulo nos mostra como era a nossa vida antes de termos um encontro com Cristo e que agora, resgatado e redimido por Ele, temos paz com Deus e um lugar de pertencimento. O texto de Efésios vai nos falar sobre a salvação pela graça de Deus, como nós éramos no passado, o que somos agora e o que seremos no futuro. E como que nós éramos no passado? A resposta a essa pergunta está no versículo 1. Vocês estavam mortos em delitos e pecados. Muito pesada essa palavra, já pensou? Ei, você morreu, só está andando porque esqueceu de cair. Mas, piada sem graça à parte, eu quero que você fique comigo até o final da mensagem para entender qual a visão espiritual de uma pessoa sem ter sido alcançada por Jesus e como ele, ao derramar a graça sobre ela, vai mudar toda essa visão horrenda que está sendo descrita aqui na Bíblia. Então vamos lá. O texto diz: vocês estavam mortos em delitos e pecados. Essa morte não é uma morte física, mas sim uma morte espiritual. Ou seja, uma separação total de Deus. Antes de conhecermos a Deus, éramos como mortos espirituais. Não compreendíamos as coisas dos céus, nem estávamos a fim de fazer a vontade de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, está escrito assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então, como era a nossa vida antes de Jesus? O versículo 2 vai dizer que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e a consequência disso tudo era que, por natureza, éramos filhos da ira. Quando fala que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, eu quero que você entenda que o que aqui está falando é de uma cultura, um sistema de valores que não tem nada a ver com Deus. Eu estou falando isso porque tem alguns crentes ultimamente que ficam dizendo assim: eu faço as coisas deste mundo, porque eu não sou de outro planeta, eu sou deste mundo mesmo. Mas quando nós usamos termos assim, e o apóstolo Paulo ele usa esse tipo de fala, isso é uma linguagem da nossa cosmovisão. Quando falamos que não somos deste mundo, isso se refere que não vivemos mais baseados nesse sistema que classifica quem é gordo, quem é magro, quem é bonito, quem é feio. Já parou para pensar que nem tudo que tentam impor em nós faz sentido? Nem tudo que o sistema coloca como bonito é bonito mesmo. Nem tudo que o sistema coloca como feio é realmente feio. E muitas vezes nós somos escravos desse sistema que chamamos de mundo. Essa cultura que escraviza e faz as pessoas se preocuparem e andarem do jeito que a banda toca. Vamos ver assim, por que você anda de carro de dia, com os faróis ligados no sol,
no sol bem brilhante e escaldante desse nosso país, desse Brasil? Primeiro porque virou lei. Mas para que essa lei fosse aprovada, foi necessário convencer muitas pessoas que os carros que vinham na contramão só enxergam o outro carro de dia que estão com os faróis ligados, né? E muita gente, para não ficar mal diante das pessoas, nós mesmos acabamos nos calando. Porque se falar alguma coisa, nós vamos contrariar alguém, vão dizer que eu sou do contra e tudo mais. E por causa dessa pressão, as pessoas sem Jesus acabam vivendo segundo o curso desse sistema que chamamos de mundo. Tipo assim, você bebe ou você não bebe, você não sabe que você está perdendo. Você não vai na festinha dançar, você é muito cafona. Nossa, você ainda é virgem, que coisa! Pensa comigo, se isso não é uma escravidão. Quando eu me apresento como pastor para alguém que não é cristão, ele já tem um monte de rótulos para colocar nas minhas costas. Desde a insinuação que eu sou ladrão, que eu sou preguiçoso e muito mais. Tudo isso por causa de um sistema que ensina esse tipo de coisa para eles. E dependendo do meu humor, eu não aceito esse tipo de conversa nem como piadinha. Mas vamos adiante. Antes de Jesus, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, antes de Jesus, vivíamos fazendo aquilo que o diabo gosta. Não adianta falar, eu sou de Jesus, se os seus pensamentos estão alinhados ao Deus desse século, como Paulo costumava escrever nos seus textos. Antes do nosso encontro com Cristo, andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. E vamos mais adiante. No versículo continua essa descrição de como era a nossa vida antes do encontro com Cristo, entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo coloca aqui que fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Estávamos entregues aos desejos egoístas, acorrentados pelos nossos impulsos e desejos maus. Se fosse feita uma pintura do nosso antes de Cristo, essa era a visão que estaria pintada nesse quadro que revela a nossa vida do passado. Uma vida em que andávamos na estrada do mundo, ou seja, nesse sistema e cultura que não tem Deus, influenciados pelo príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência, e agradando a carne e os pensamentos. Isso é meio assustador, não é não? Mas nem tudo é tão tenebroso assim quando chegamos no versículo 4. É como se o apóstolo Paulo desse um grito dizendo assim, mas Deus... O homem é incapaz de se salvar por seus próprios meios. O homem sem Jesus está com seus pensamentos e suas ações alinhadas com o mundo, com o diabo e com seus desejos. Então, ele é incapaz de se salvar. Mas Deus se apresenta, ou nos apresenta o Salvador. A compaixão de Deus nos impulsiona à salvação. A compaixão de Deus nos oferece nova vida em Cristo. Deus é rico em misericórdia, pois as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada dia. Aleluia! Está registrado em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Não importa como foi a sua vida, o Senhor te ama. Não importa como você era, o Senhor te ama. Tenha esperança. Deus é um Deus de recomeços. Ele nos traz vida mesmo quando estávamos mortos em nossas ofensas. Pela graça sois salvos. A salvação é um presente de Deus. Nada do que eu e você fizer vai nos dar a salvação. Você pode subir escadas de joelho, você pode queimar vela, você pode sacrificar animal na esquina de rua, você pode dar esmola. Nada do que você fizer vai te dar salvação, porque ela acontece apenas através de Jesus. Talvez fique difícil para alguém entender como algo tão importante é ao mesmo tempo tão simples. A salvação é um presente de Deus para você.
Essa é a essência do Evangelho. E a bondade de Deus sobre nossas vidas nos faz viver de maneira que queiramos agradar a Deus. E olha que bacana o que nos diz o versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Daquele quadro horrível que vinha sendo descrito nos primeiros versículos, de que éramos aos olhos de Deus um cadáver espiritual, deixamos de ser essa espécie de zumbi para agora sermos identificados com Cristo, tanto na sua morte como na sua ressurreição. E segundo o texto, temos um lugar de honra, estamos assentados nos lugares celestiais, já tem o nosso lugar no céu. Glória a Deus, aleluia. Então, eu falei até agora de como nós éramos no passado, como nós somos no presente, em que Cristo nos alcançou, e agora como seremos no futuro. A partir do versículo 7, entendemos que a salvação não é o fim de um processo, mas é o começo de tudo. Deus nos tira dessa vida de mortos espirituais, de ouvintes do diabo, de obedientes de uma cultura, a pessoas obedientes, transformadas, e que essa conversão vai servir de lição para ensinar aos outros o que é a graça de Deus. Tipo assim, tá vendo a irmã fulana de tal? Vivia assim, assim, assado, mas foi alcançada pela graça de Deus e agora é uma coluna de oração. Tá vendo o irmão Beltrano? Parecia um gambá de tão alcoólatra que ele era, mas a misericórdia do Senhor o alcançou. E eu posso falar muitos outros exemplos que a gente tem que poderia usar como testemunho. Pela graça sois salvos. A graça de Deus é a nossa fonte de salvação. Mediante a fé. A fé é o canal pelo qual nós recebemos a salvação. E a salvação não vem de nós mesmos. Como eu disse antes, nada do que fizermos irá trazer a salvação para nós, pois ela é um presente de Deus para nossas vidas. E o apóstolo Paulo é enfático ao falar que não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí você pode pensar assim, o pastor está falando que eu não preciso fazer nada na obra de Deus? Não, não é isso. Como disse Tiago na sua carta, mostre as suas obras e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu quero que você entenda o seguinte, as obras não produzem salvação, mas as obras são os frutos produzidos pela salvação. E para terminar, vamos ao versículo 10 que diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quando Cristo nos resgata, nos tornamos nova criatura. E assim entendemos que o propósito dessa nova criação é para que andássemos nas boas obras, as quais Ele preparou para nós. Eu quero pegar esse verbo, né? Esse verbo andar, desse versículo 10, para nós meditarmos aqui como era a minha vida antes de Cristo. Antes de Cristo, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, andávamos nos desejos da carne. Agora, na minha nova vida em Cristo, andamos fazendo as boas obras que Deus preparou para nós. Nossa nova vida em Cristo, ela deve ser marcada por ações que glorifiquem a Deus. Por isso, não andamos mais nos caminhos da carne, do coração e nem de Satanás. Andamos nos caminhos, ou no caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus.